Senhoras e senhores, bem-vindo ao Teatro da Vida. Nessa história, vamos fazer uma viagem ao nosso palco interno, onde cada um de nós atuamos todos os dias. A vida é um grande teatro, sim, e o roteiro mais importante não está aqui fora, está aqui dentro. É aqui onde o nosso medo nos sabota, onde ele sussurra que você não pode, e é onde a dúvida complementa. Para quê? O palco mais importante não é o da sociedade, é o nosso palco interno. Você sabe qual é a representação dessa máscara preta? Ela representa a escuridão e o medo de olharmos para dentro do nosso palco, de poder encontrar aquilo que talvez nos aflija, mas em um determinado momento da vida, ou pelo amor ou pela dor, você é obrigado a entrar nessa caverna. E quando você mergulha nessa caverna, o que você encontra? Talvez aquela ferida mortal, aquela ferida que te aprisionou e faz com que sua vida deixe de ser próspera, faz com que você deixe de viver os melhores momentos da sua vida, da sua atuação nesse que é o grande palco. Mas você persiste, porque existem pessoas que podem te ajudar. Você vai encontrar sua verdadeira força, o seu verdadeiro heroísmo dentro de você. E aí, com a sua resiliência, você vai superar. Você vai perceber que isso são apenas momentos, são atos, são cenas, frações de experiências que talvez foram interpretadas de uma forma equivocada. E aí você começa a perceber e a sentir que existe uma verdade dentro de você, que existe uma identidade que não era aquilo. E aí quando isso acontece, meu amigo, você se torna livre para poder ser realmente quem você é, para poder usufruir o melhor desse palco da vida e poder definitivamente escrever o roteiro da sua vida. Seja feliz, porque a vida é um eterno presente. É isso aí, Dr. Halt Persona. Cara, que entrada é essa? Tá vendo, pessoal? Falei que aqui o negócio vai ser embaçado, né? Hoje a gente vai fazer coisas que só quem estiver assistindo vai acompanhar. Tá certo. Cara, que entrada, hein? Dr. Halt, Dr. Evandro. E aí, cara, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Você que é o responsável por uma boa parte também dessa grande atuação. Eu sou muito agradecido por isso, você, a Thaís, a todo esse ecossistema que você construiu, né? Então a gente está aí nessa trilha aí, levando essa mensagem, ajudando as pessoas e automaticamente também a gente vai se melhorando, né? Porque quanto mais a gente atua, a gente vai adquirindo uma melhor performance, né? Então eu percebo isso. Cara, é só o começo. Não é só o começo. Estamos só no começo. Aqui as coisas vão acontecer numa velocidade, numa potência que você vai se equilibrar nisso. Vai ter precisa, né? Precisa. É isso aí. Certo. Evandro, deixa eu começar. Eu não tenho um roteiro para esse nosso programa aqui, né? Mas eu gosto de perguntar sobre algumas coisas, porque as pessoas que estão lá em casa, elas querem entender melhor o que está acontecendo aqui, né? Perfeito. Primeira coisa é a seguinte, eu quero saber especificamente assim, me fala um pouco sobre o seu trabalho, o que você faz, sem dizer quem você é. Isso é interessante. O que eu faço? Sim. Eu ajudo pessoas a construírem sua liberdade emocional, mesmo que o mundo diga que isso é uma frescura. Muito louco. Através dessa filosofia, que a vida é um grande teatro, sim, o Dr. Halt, ele passa a ser um arquétipo da liberdade emocional. Certo. Então eu faço isso. Respondi a sua pergunta? Acho que sim. Você ajuda as pessoas num trabalho de consciência, é isso? Na verdade, assim... Como as pessoas chegam até você? Me dá faz um briefing. Muitas vezes na vida, a gente deixa de adquirir uma oportunidade, deixa de conquistar algo por questões de bloqueios emocionais. Por exemplo, o desafio de lidar com uma câmera, certo, o desafio de falar em público,
o quanto isso pode prejudicar uma carreira. Certo. E automaticamente você prejudicando uma carreira, financeiramente, você também afeta a sua vida pessoal. Então você também pode prejudicar os seus relacionamentos. Porque tudo é uma conexão. E eu percebi, muitos anos da minha vida, devido às coisas, umas situações que eu passei, eu deixei de viver muito período por conta de bloqueios emocionais. Certo. E eu ouvia muito que isso era frescura. Só que a dor que a gente sente, ela é muito forte. E muitas vezes você acredita realmente que isso é uma frescura e você vai ficando refém disso. E aquilo vai criando uma camada que você não se percebe, até que chega uma hora o seu corpo vai somatizar. Então a gente vem exatamente mostrando para as pessoas que muitas vezes você consegue corrigir o problema do que remediar. Porque como psicanalista, eu trabalho muito tempo já também remediando pessoas, né? Sim. Então criamos o doutor justamente para quê? Para poder mostrar que é muito mais fácil você se prevenir do que passar efetivamente por essa dor. E esse conceito, essa objeção de que isso é uma frescura, esse é o maior desafio. É uma objeção, né? As pessoas pensam que qualquer tipo de situação que é relacionado ao pensamento, né, à cabeça. Eu lembro uma vez que eu estava dando aula na Tecnoponta e de repente eu tive um zumbido no ouvido e aquele zumbido me deu medo. E aí o medo me deu uma taquicardia. Aí a taquicardia me fez sentir um pânico. E aí, teto preto, eu sentei e falei, vou morrer. Tô morrendo. Exatamente. Aí o meu irmão estava dando aula comigo também ali. Ele me pegou e me levou no hospital. Isso já tem uns 20 anos já. Ele me pegou, levou no hospital. Aí o médico fez uma série de exames, exame de sangue, pressão e tal, não sei o quê. Ele falou assim, não tem nada, isso tudo é da sua cabeça. E quando ele falou isso, ele falou meio como se fosse frescura. Eu me lembro dele, aí ele me deu lá um calmante, não sei o que, falou, vai descansar, vai dormir, vai caminhar na praia. Como se... Aí eu fiquei pensando, poxa, mas se tem um problema na minha cabeça... Eu tenho que olhar para isso. Se eu estou com um problema, seja ele qual for, de estresse, de repente ali burnout, nada vai funcionar direito, né? Então se a cabeça para, tudo para, tudo né? Para. Automaticamente ele gradativamente vai parando, né? E aí você vai deixando de viver, você vai deixando de atuar. Realmente isso acontece muito. Passou, foi, eu acho que sexta-feira. Sexta-feira teve uma cena na novela das 8, em que um rapaz, o ator, ficou preso no elevador. Sim. E o elevador parou, começou aquela cena toda, a luz piscando, tudo, e ele começou a entrar em crise de pânico. Sim. E depois o pai dele, que estava no elevador, era um empresário lá, começou a gritar, ô menino, para com isso, deixa de ser frescura, isso é frescura, vai cuidar, se comporta, não sei o quê. Então é um episódio recente, que passou essa semana, a gente até fez um post em relação a isso, que é justamente a gente precisa olhar para isso. Sim. Né? E existe uma quantidade enorme de pessoas que realmente passa por isso. Sim. E isso não é propagado, talvez por vergonha, por receio. Então a gente veio justamente para mostrar, dar cara de que realmente isso é uma verdade, isso acontece, e a gente está aqui para defender exatamente isso, esse ponto de vista de que isso não é uma frescura. Ele é uma frescura até que você não passe por ele. A hora que você passa, eu costumo dizer para as pessoas que a dor mais forte que a gente passa, o sofrimento maior, é exatamente esse que a gente está vivendo nesse momento. Depois você olha para trás e fala, puta, eu não acredito, cara. É verdade. Eu deixei a minha vida por conta o presente, dessa né? besteira. Mas, cara, no momento, aquilo realmente é o que te parou. Sim. Isso é importante. Né? Então, a gente faz todo esse trabalho. E quando eu entro com a mentoria, a gente aprofunda mais isso. Porque é interessante você encontrar os gatilhos que foram instalados, né, as crenças que estão instaladas ali, que faz com que você fique refém disso. Então é um roteiro que você recebeu de alguma forma e aquilo foi fazendo parte do seu script. Então você precisa identificar isso, reescrever o roteiro para que você gradativamente vá tendo uma qualidade de vida melhor, você vai tendo uma roteirização melhor e isso vai fazendo com que sua vida mude completamente. Porque a minha mudou, né? Sim. Eu vou entrar nessa seara também.
Mas antes eu vou pedir pra tu passar a mão assim, que eu acho que ficou um pedaço do chapéu. Aí, beleza. Saiu? Saiu. Na minha cabeça aqui, a única coisa que estava na minha cabeça aqui pensando era nesse negocinho preto aqui. Eu falei, vou arrancar esse aí dele pra ele ficar à vontade, né? Ficar bonitão na cena. Bom, vamos lá. Era um pedacinho do, acho que é um tecidinho do pode ser. Era um tecidinho do chapéu que tava ali. Bom, então é o seguinte, me conta a tua origem. De onde você... Porque aqui, pelo que você me falou, o seu negócio é um apoio psicológico na linha da emoção, é isso? Me explica assim, você tem uma mentoria onde você ajuda as pessoas no apoio mais ali em como ressignificar os seus bloqueios, ou de repente se livrar de alguns traumas, medos, é isso. Esse é o negócio, certo? Sim. Qual a sua origem? Da onde você veio? Como é que você começou? O Evandro? Ou o doutor? O Evandro? O Evandro, da onde veio essa vontade, né? Da onde veio o início de tudo? Como é o teu início? Eu costumo divulgar isso quando eu estou palestrando, eu faço um storytelling dessa parte aí. Eu vim da Zona Leste, da década de 70. Minha mãe e meu pai, eles são considerados classe média, né? Sim. A gente não passou assim nenhum extremo de dificuldade, mas também não tivemos muitas regalias, não. Sim. Meus pais tiveram 6 filhos, eu sou o quarto. Eu tinha um apego muito forte com meu avô. E na minha primeira infância, meu avô, ele tinha uma representação muito forte para mim de pai, porque meu pai ficava muito fora de casa. Então eu passei boa parte dessa primeira infância com meu avô. E aí meu avô ele ficou doente, faleceu muito rápido, ele teve um câncer e aquilo mexeu muito comigo. Eu senti um vazio muito forte naquele período. Eu me recordo que no domingo, cara. Domingo era um dia assim forte emocionalmente para mim. Eu sentia um medo assim de morte, era uma coisa muito forte. E nada conseguia estancar isso. Isso passou comigo por muitos anos. Eu rezava bastante, a gente ia para a igreja, então tinha toda essa conexão. Quando foi para 16, para 17 anos, meu pai também faleceu assim inesperadamente. E minha mãe era dona de casa e ficou lá com nós 6. Eu tenho 3 irmãos mais velhos que eu, que dá uma diferença de 6 anos só. Então, meu pai, acho que ele fazia religiosamente a cada 2 anos. Sim, era bom. Ele marcava presença. Produziu lá, bem. porque a gente tem a cada 2 uma diferença de 2 anos. E então ali também foi um golpe forte, porque você fica assim meio sem referência. Naquela época o modelo de mundo era diferente, né? Eu já trabalhava desde os 14 anos, então você meio que acredita que você já tem uma vida, né? Sim. Então meio que formada. Então olhando para trás hoje você vê que não é. Só que essa percepção que a gente vai tendo da vida vai moldando, né? A gente vai escrevendo o nosso roteiro. Certo. Então você vai acreditando que isso aqui é bom, isso aqui não é, isso aqui te protege, isso aqui te faz mal, e a gente vai separando. Aí com 19 anos eu me apaixonei, encontrei a Dedé, foi uma coisa assim maluca, aquela, sabe? Sim. E aí em 1 ano a gente namorou, noivou e casou. E teve um filho, ela engravidou nesse mesmo período. A gente foi em 13 de novembro, a gente começou a morar junto. Em janeiro, no carnaval ela ficou grávida. Sim. Então em dezembro do ano seguinte meu filho nasceu. E aí começamos a jornada. Aí entrou essa parte profissional. Parece mudou completamente. Eu vinha criando uma carreira profissional dentro de uma vertente do ramo automotivo, né, segmento automotivo. E aí teve aquelas crises do R$50 que guardaram, aquele pacote todo lá. E aí eu comecei a ter um desafio muito grande nessa área profissional. A parte de desemprego ficou forte. Então eu fiquei muitos anos fora do mercado, só mesmo ali no mercado informal. E aí foi me estruturando, é onde você vai tendo essa vertente também. Mas fomos passando aí vários processos juntos. E quando foi com 28 anos, 27 anos, 27 anos, eu recebi um convite para trabalhar num carro de praça, num táxi em São Paulo. Sim. Eu falei, tranquilo, só dirigir, tá de boa. Aí comecei a dirigir, aí a vida financeira começou a dar uma melhorada, porque eu trabalhava bastante, então eu conseguia fazer
uma boa rentabilidade. E aí, num sábado à noite, apareceu lá um senhor e um jovem se identificando como um avô e um neto. E te confesso que naquele dia eu recusei a corrida, sabe? Quando veio eu falei, não, para mim não dá, já estou indo embora. Algo interno assim me disse para não pegar. Uma intuição, né? E aí quando o pessoal desceu, eles foram para o final da fila, o rapaz que tinha acabado de chegar, falou, você passou lá, como a gente tinha aquela sequência de respeitar o primeiro, ele foi até lá e falou, você não vai levar mesmo? É o avô e o neto e tal. Eu falei, você é avô dele? Ele falou, sim, sou. E aí na hora veio aquela conexão, sabe, com o roteiro lá da infância, o avô. Aquilo quebrou um pouco essa intuição e aceitei a corrida. E aí foi onde teve aquele, como é que eu posso dizer, esse episódio dessa roteirização meio traumática, né? Foi o flop twist. Foi quando ele me deu uma gravata, né, que ele estava sentado atrás de mim. Cara, e é muito nítido, né? Que hoje eu olho para isso, quando eu estou palestrando, eu até me emociono. Não sei porquê, é diferente de eu estar contando isso. Eu acho que porque ali você está vivenciando, né? Certo. Você traz aquilo. Mas é nítido, assim, eu tenho a imagem clara, né? Ele veio muito forte, assim, com a gravata, assim, e o que eu achei mais desafiador, interessante, né? Foi a calma como ele falou no meu ouvido, cara. Ele falou bem assim mesmo, agora você já era. Como é que pode, né? Uma frieza, assim... O jovem? O senhor, o velho. Foi o velho? Ele que estava sentado atrás de mim. Então ele me deu uma gravata assim, pelo próprio processo do banco, então meu pescoço ficou preso aqui. E aí ele veio por trás, pôs o revólver aqui no meu pescoço. Eu fiquei com o pescoço 15 dias, eu não podia encostar aqui, tão dolorido que era. E falou baixinho, agora você já era. E aí eu só vi o crack. E aí, cara, aí mudou completamente. Daí pra frente, todas as sinapses viraram uma ebulição. Aí o revólver falhou, então até eu perceber isso, teve um processo interno no corpo violento. Eu só percebi que realmente eu estava ali quando eu percebi assim, sabe quando, puxa, preciso urinar? Sabe quando você percebe alguma coisa assim? Eu falei, peraí, então não... Falei, ali que realmente eu voltei. Então não sei quantas frações de segundo o cérebro meio que dá um restart. E aí começou uma confusão nos dois, aí o moleque falou, você é louco, tal, não sei o que, começaram a brigar, tomei umas coronhadas e me trancaram no porta-malas. E ali eu fiquei rodando até eles resolverem parar. Só que é interessante porque no começo, conforme você vai passando pelos buracos, as lombadas, né, que o carro vai parando, aí você fala, agora vai ser a execução, né? Você não tem... Vai esperar o quê? Sim. Não tem o que esperar. E de repente eles saíram correndo, né? A velocidade do carro, eu falei, será que tá vindo uma polícia atrás? E aí eu falei, será que vai ter um tiro? Então você começa aquele monte de coisa, aí você vai tentando se ajeitar. E é engraçado porque na época eu tinha um Voyage. E o porta-malas ele era todo fechado. Então eu comecei a tirar aquelas placas das lanternas para ver se tinha um acesso para fora. E não tem, porque o banco era de uma lata fechada, ali tudo é fechado, você não via nada. E aí foi quando começou esse desespero, eu falei, cara, não, eu preciso... E aí eu recebi essa intuição, essa voz, falou, então dorme. Dorme? E eu dormi, cara. Entrou em luta ou fuga, né? Eu dormi literalmente, assim. Foi coisa assim, eu me encostei, eu me recordo ainda que eu falei, não vou ficar do lado do motorista, porque se tiver alguma troca de tiro, alguma coisa, cara... Então eu vim pro lado do passageiro, pus minha cabeça pro lado do banco, né? Enfiado assim pro banco, espremido no cantinho. Porque eu falei, se tiver alguma coisa, eu tento me proteger, né? E ali naquele processo, começou a respiração, um ataque cardíaco, um desespero. Aí eu acho que naquele dia eu criei uma habilidade de ter esse comportamento. Eu escutei essa voz, não tem o que você possa fazer, então dorme. Eu dormi. Só que quando eu acordei vivo, né? Sim. Só que é importante essa informação, né? Porque tem gente que acorda morto, inclusive. É verdade, literalmente. Pode estar em outro plano, né? Não, mas eu estava nesse plano mesmo. Também por aí mesmo. Ai. E só que aí o herói que saiu do porta-malas, ele saiu transformado. Saiu outra pessoa. Né? Saiu totalmente transformado. Eu fiquei totalmente refém dessas sombras. Sim. Porque... Eu acredito que se eu ficasse em silêncio,
eu estaria protegendo minha família. Sim. Porque assim, como que eu vou dizer um episódio desse? Cara, você vai preocupar esposa, mãe, filho. Certo. E assim, não tem muito o que fazer, você tem que continuar trabalhando. Sim. Então você olha para aquilo como isso... Como se fosse uma frescura. Uhum. E aí acabei virando... O trauma... Você foi o primeiro que julgou o trauma uma frescura. Então, inconscientemente sim. Né? Mas eu tinha como um arquétipo de proteção da família. Então eu usei porque isso. Havia um preconceito de que o que você estava sentindo não deveria ser passado porque ia ser julgado como uma frescura. E aí eu guardei em silêncio, só que o silêncio também é uma máscara, né? O silêncio ele te traz uma máscara que vai te transformando nessa ferida mortal. Sim. Eu costumo falar que não fazer nada é uma decisão e talvez a pior delas. E você já tomou a decisão de não fazer. Não fazer nada não é adiar uma decisão, é tomar uma decisão. Às vezes as pessoas estão diante de um desafio, diante de uma dificuldade, seja qual for, e aí o medo ou sei lá, né, o impacto do trauma que já viveu deixa ela inerte e ela não faz nada. Só que não fazer nada é uma decisão também. E você tomar a decisão de não fazer nada talvez seja a pior decisão que você tomou naquele momento. Eu me recordo que algumas vezes eu lembrava, né, tinha esse self-talk, esse palco interno, por isso que eu gosto de falar do palco interno, porque a gente não dá muita importância para essas vozes que a gente tem. Só que essas vozes, elas vão modelando a nossa interpretação aqui fora. E eu me recordo, não, você tem que ser forte. Pra quê? Que bobeira, já passou, tá aí, vivo, vida que segue. E realmente, você até vai um tempo. Só que um período não muito distante disso, foi quando eu tive uma notícia lá que eu tive um câncer. Então eu me recordo que a gente estava começando uma empresa lá de doces e salgados que a gente fazia, porque inconscientemente eu deixei de produzir. Né? Então eu estava tudo bem, tudo bonito, só que eu ia para o trabalho e ficava escolhendo passageiro, já não aceitava todo tipo de corrida. Então a sua renda vai caindo, até que chegou um ponto que assim, eu tinha ali alguns resultados meio que através de uma persona escondendo toda essa situação, só que internamente eu estava destruído. E isso foi quando a gente faliu financeiramente. E a Débora falou, não, vamos começar uns salgados, tal, não sei o quê. Foi outro desafio também na vida da gente, porque a gente começou, eu me recordo que eu fui pegá-la na casa da madrinha dela, e ela tinha comprado um monte de coisa de farinha. Eu falei, Débora do céu, vamos fazer. Não, amor, agora não vamos fazer. Eu falei, mas gente, a gente não sabe fazer isso, como é que a gente faz? Não, vamos aprender. E aí eu liguei para minha mãe, que minha mãe também já fazia salgado, festa, essas coisas há muito tempo. Os idosos já faziam mais isso, né? Aí a gente pegou essas receitas e começamos a fazer. Cara, rapidinho, assim, em um mês, antes de essa história, posso contar essa história? Essa história é engraçada. Eu morava na Serra da Cantareira. E eu ficava bem na divisa, assim, de São Paulo e Mariporã. Aí a Débora aprendemos a fazer esses salgados todos, tudo, e ela na cabeça, né, uma ideia totalmente exclusiva dela. Quando nós terminamos a noite, ela falou assim, bom amor, amanhã eu vou acordar às 4 horas, a gente vai fritar alguns salgados, e aí você desce para vender. Eu falei, como é que eu vou vender para onde isso? Ela falou assim, não, você desce. Eu falei, não, fica tranquilo, eu resolvo. Cara, quando a gente saiu, eu lembro, tava um frio lascado, era 5 horas da manhã, era 15 para 5. Eu saí de casa, fui até a garagem com uma caixa de isopor, cheia de salgado. Eu falei, pai amado, eu vou fazer o que com esse salgado, gente? Eu vou para onde com isso? Então, sabe aquele lance no compromisso, você tem que trazer o resultado. Então, você precisa vencer algumas crenças, algumas limitações. E esse é o ponto que depois lá na frente vem também a parte do doutor. Ou você faz isso com uma consciência, ou você vai ser obrigado a fazer pela dor. E aí você não vai ter o mesmo resultado. E eu me recordo que eu fiquei ali no carro, acho que uns 10 minutos ali, para onde que eu vou com isso? Mariporã, São Paulo. E aí fiquei olhando para aquela lua, tem uma lua linda ainda lá, aquele horário. Aí eu falei, vamos para Mariporã. Eu peguei e desci. Aí eu falei, poxa, as padarias, cara. Aí comecei a passar em todas as padarias.
né? Todo lanchonete, eu tô com esse salgado aqui. Cara, quando foi 9 horas da manhã, eu já estava em casa com a dinheiro. caixa toda fechada. Aí eu falei, puta, que legal, é isso. É isso aí. Aí a gente foi esticando isso. É. E peguei uns buffets. Um dia que eu estava indo levar um bolo para um buffet, eu fui pegar um resultado do médico. Aí foi quando o cara falou, vem cá com a sua esposa. Aí nós sentamos lá, ele falou assim, ó, é o seguinte, saiu o resultado aqui e tal, você tá com um tumor e tal. Eu falei, putz, que legal. Aí eu lembro que tinha um nome que chamava não seminomatoso. Eu falei, se é não, é não. Aí ele falou, não, então, aí que tá. Porque o não é o pior. Eu falei, entendi. E do pior, você tem o pior. Eu falei, entendi. E aí, cara, eu fiquei com esse negócio na cabeça, falei, isso não é verdade. Sabe quando você não acredita? Sabe quando você não acredita realmente? Sim. Eu não acreditava nisso, de jeito nenhum. Aí foi quando eu fiquei olhando, aí eu olhei e vi aquela mulher estava sentada ali, a Débora sentada, eu falei, gente, isso não é uma verdade, não. Aí eu falei, bom, e aí, doutor, mas como é que é o chance? Estou morto? Aí ele falou, não, você tem as chances hoje, está crescendo, tal, a gente tem uma estimativa de 7%. Eu falei, então fechou, tem que fazer o quê? É isso, tá resolvido, vou resolver. Mas não tinha uma grana também, ainda estava estourado, o cara queria uma grana lá, fazer por fora. Aí eu falei, não, vamos embora. Aí quando nós saímos, sentamos no carro, a Débora virou para mim e falou assim, amor, vamos fazer o que agora? Eu falei, agora nós vamos levar esse bolo para a mulher que está esperando a gente lá e vamos tocar nossa vida. É isso aí. Cara, a gente foi, entregou o bolo, em 30 dias eu consegui resolver isso, foi assim uma coisa... não é inexplicado porque eu fiz todo o movimento que tinha que ser feito, porque eu sou uma pessoa bem assim, se eu tiver que fazer, eu vou e faço o que tem que ser feito. Sim. Eu só não fiz isso quando o meu palco interno estava dominado. É sobre isso que eu queria falar. No meio da tua fala, em algum momento da tua fala, você disse assim, nós falimos financeiramente. E aí eu anotei aqui para esperar o momento de falar. A experiência tem me mostrado que as empresas não vão à falência. São as pessoas que desistem. Sim. Só que quando as pessoas desistem, eu já comprei acho que 3 empresas falidas, quebradas. Então eu tive conversa com esses empreendedores que me venderam. Não tinha a ver com a empresa ter quebrado. Não tinha a ver com a operação ter colapsado. Tinha a ver com a pessoa ter desistido. Todas as vezes foram assim. Enquanto a pessoa não desiste, ela arruma um jeito de reverter o quadro. Como você falou. Nós estávamos ali e tal. O lance do táxi não tinha quebrado, você desistiu. Sim. Aí você foi vender salgado. E aí você prosperou. Você conseguiu reagir. Porque aí você passou a querer. Por isso que eu acho que o teu trabalho é muito importante. Porque o teu trabalho, ele vai ao encontro de fazer a pessoa voltar a querer. E isso, para o mundo do empreendedorismo, é fantástico. Porque a maioria das pessoas que quebram, na verdade, elas desistiram. Por uma série de fatores, né? Emocionais que vão potencializando essa crença, e isso vira uma crença, né? Sim. Você acredita que realmente ali não vai. E você tem uma vantagem, que eu estou anotando aqui também, que é o seguinte, quando a gente fala, por exemplo, muitas pessoas vêm aqui fazer o papo de ponta comigo. Então, tem pessoas que ensinam algumas coisas, ou que oferecem algum serviço, mas não viveram aquilo. Então, você tem um recurso que é chamado Skin the Game. Você passou por aquele processo. Então, você sabe qual é a dor, e aí você sabe o que teve que ser feito para virar essa página. Aí eu queria que você me falasse sobre isso, sim. O que tem que ser feito para virar essa página? Tá. Então, mas eu vou até acelerar aqui para você entender. Depois desse processo, a gente quebrou de novo. Porque eu tive que fazer a cirurgia e parei de trabalhar e tal, acabamos perdendo alguns clientes. Mas quando eu me retornei, eu virei um representante comercial. Certo. E eu só tinha uma coisa, que eu precisava estruturar a minha família. Sim. Então, isso era o que me motivava. Só que emocionalmente eu ainda estava quebrado. Certo. Eu estava quebrado. Porque nesse período depois, foi onde eu entrei em crise de pânico. Sim. Que tudo isso foi depois, lá na frente, compreender que foi tudo de um processo que começou lá com esse trauma do sequestro. E essa foi a pior falência, vamos dizer assim.
Sim. do meu CNPJ. Que é a falência do Foi psicológico. do meu psicológico. Então, foi como eu falei. Foi nesse ponto que eu entrei. Então, assim, o próprio trauma em si, ele não me parou, ele foi afetando. É quando o câncer não parou. É quando você desiste. Então, mas eu desisti inconscientemente. Sim. Porque eu não tinha essas ferramentas. E aí entra esse ponto que você falou. Boa. Porque quando eu passei esses 3 anos de pânico, cara, é como se você tivesse morto em vida. Sim. Você não tem estrutura emocional para fazer nada. Eu não Sim. confiava mais em ninguém. A minha confiança no ser humano, ela acabou. Porque as consequências que eu passei, para mim, na minha cabeça, estava associado ao ser humano. Sim. Então esse foi o maior desafio, porque eu precisei do ser humano para poder me reestruturar. Sim. E quando eu comecei a procurar os apoios psicológicos, que aí o pânico realmente se fez presente, aí você não tem mais como procrastinar. Por isso que eu falei, ou você vai pela consciência do que ter que remediar. Só que eu não tinha esse conhecimento. Eu não sabia que isso ia me gerar essa consequência. Sim. E aí, quando eu fui atrás, eu percebi que tinha uma dificuldade enorme em encontrar profissionais que realmente vivenciaram isso. Eu não encontrei nenhum. Sim. Eu tive bons profissionais que passaram. Conheciam a técnica, mas não tinham vivido, né? Sabe a experiência que você falou da praia? Vai caminhar na praia? Certo. Então era alguma coisa muito assim. Só que quem está vivenciando esse processo, você não quer algo distante, cara. Você quer uma pílula ali para te resolver a situação. Sim. Você tem que ter uma comunicação que faça sentido, algo. Sim. Então é uma necessidade, é uma urgência. E isso não aconteceu. E quando eu fui me estruturando, eu percebi que eu poderia encontrar por meus próprios caminhos o conhecimento. Sim. E aí foi onde eu me mergulhei no estudo. Então eu comecei a ler livros de neurociência, livros de cérebro. Nossa, eu parecia um maluco falando de amígdala, de neurônios, conexões. Certo. Porque eu queria entender o que estava acontecendo, como que era essa caixinha aqui. Aham. E aí comecei depois, aí entrei para o Napoleão Hill, aí essa parte da inteligência emocional. E isso foi realmente me trazendo consciência. E eu fui percebendo, fui me tornando um estrategista emocional. Olha então, aqui. já que eu não entendi o que era, eu precisava criar uma estratégia. E essas estratégias foram cada vez me trazendo mais resultados, mais qualidade de vida. Então, quando eu estava, por exemplo, para dirigir, olha, tem um episódio interessante aqui nessa ponte Pêncil aqui. Eu tive uma crise aqui nessa ponte Pêncil. A gente estava vindo de Praia Grande para cá e a cabeça da pessoa que está em crise parece umas coisas malucas, assim, né? Eu estava dirigindo pela ponte e de repente você começa, parece que vê aqueles parafusos saltar para fora. É um maluco, sabe as coisas de filme que acontecem? Porque chama looping hipnótico. Então. Aí você fala, para com isso. Não, mas você começa a ver, cara, eu comecei a acelerar naquela ponte. E aí, quando eu terminei, parei o carro ali assim, ainda estava com a minha tia no carro. Aí ela falou assim, quer que eu dirija? Eu falei, não, deixa que eu vou dirigir. Eu vou passar novamente por ela. Porque se você aceitar, aí ela te domina. Sim. Então ali eu já fazia essas estratégias aí. Comecei a fazer por aí, até ter totalmente uma parte da compreensão, porque a gente acha que nunca vai saber tudo o que acontece dentro desse palco interno, né? Sim, excelente gancho você falou ali. Aí eu falei pra você, eu tive aquela crise de pânico e o médico falou que era frescura. Aí eu tava numa reunião, assim, como a gente tá conversando aqui no podcast, uma reunião com alguns clientes e tal, vieram os mesmos sintomas. E aí eu corri e me levaram pro hospital, a mesma coisa. Eu falei, outro médico falou, cara, isso aí é da sua cabeça. Aí eu tava, numa outra ocasião, eu entrei como padrinho de casamento. Andei, fui pro altar, cheguei lá no altar, eu e a Thaís aqui, né, esperando a noiva chegar. Quando a noiva entrou ali e tal, não sei o que lá, eu pensei assim, eu não posso sentir aquilo agora. Lascou-se. Na hora que eu falei, eu não posso sentir aquilo agora, imediatamente eu comecei a sentir. Eu fui estudar sobre o chamado looping hipnótico recentemente, para entender o que aconteceu ali. Só que naquela ocasião, quando veio a mesma crise, e eu falei, agora eu entendi que é da minha cabeça de verdade. Pois agora eu não vou sair daqui. Eu vou ficar aqui firme e forte e vai até o final.
Quando eu fui estudar inteligência emocional, que eu fui entender que a inteligência emocional não é a ausência de emoção, Não. é a consciência do que você está sentindo. Aí o jogo virou, o jogo muda. Porque aí você já entende o processo. Você não vai deixar de passar por ele, Não. mas você entende o processo. Eu costumo dizer exatamente isso. Muitas vezes a gente não tem controle sobre o roteiro, mas a gente sempre pode escolher como que a gente vai atuar. É isso aí. E uma outra coisa que você falou aqui também que eu anotei, que eu não quero deixar passar, foi a história da motivação, né? Aí tem uma história que eu acho bem engraçada que fala assim: a motivação, ela funciona como se fosse uma corrida de coelho, sabe? Então, aquela corrida de coelho, o pessoal joga a cenourinha na frente pro coelhinho ir correndo atrás e ele vai se motivando porque tem um prêmio. Mas alguns coelhos, você tem que vir com a cenoura atrás. Vai empurrar, né? E muitas vezes a gente para de fazer, a gente procrastina e aí não tem jeito, a cenoura tá no game. Se você não correr, ela te Se pega. ou ela vai estar na frente, ela vai vir atrás. É verdade, é verdade. Um amigo meu que falava isso. O BO ele sempre vai estourar. Sim, o BO está sempre aí. Então se você corre, se não for pelo desejo, vai pela dor. É bem por aí. Aí a gente passou por esse episódio aí e foi interessante porque assim, você fala do prêmio. Quando eu completei 18 anos de casado, a gente fez uma cerimônia religiosa na instituição. E aí a Débora queria fazer um passeio de navio. Falei, pai amado, como é que eu vou entrar num navio, no mar, sabe? Aquelas coisas malucas. É ruim quando o bloqueio atrapalha a nossa vida, né? Só que eu pus uma determinação para mim. Eu falei, era um objetivo. Eu vou sair desse processo. Isso não vai me pegar. Mas tem até uma música que fala, ei, eu não discuto mais. Sim, do Rapa, então, né? eu sempre me coloquei em desafio. Sempre no meu tempo. Jota Quest. Jota Quest, né? Mas eu sempre respeitei o meu tempo. Sim. Então, assim, eu precisava de alguns minutos, talvez algumas horas, para fazer algo. Sim. Mas eu sempre fui e fiz. Sempre entreguei. Isso, para mim, é uma coisa que desde que eu assumi que eu realmente ia assumir o protagonismo da minha vida, eu não abri mão. Então, isso acontece até hoje. Então, entrar no navio, nossa, foi desafiador demais. Um avião, pelo amor de Deus. Eram coisas que... Bom, e no cinema, eu me recordo que o último teatro que a gente assistiu foi o Fantasma da Ópera. E esse foi realmente a última... Acho que foi o último momento de crise de conexão que eu tive. Que era um ritual que eu fazia. Eu cheguei no teatro, então eu vou contar só essa última vez. Eu cheguei no teatro, a gente sentou, eu fiquei aproximadamente, acho que uns 15 a 20 minutos, porque você fica vendo rota de fuga, possíveis desastres, incêndio, extintor, bombeiro, porque é uma coisa meio de paranoia. Sim. Só que eu precisei fazer essas estratégias, senão eu não saía de casa. Sim. E aí eu lembro que eu olhei, tinha aquele lustre gigante, eu falei, gente, se esse lustre cai mesmo, vamos ficar bem mais distante um pouco do lustre. Onde você coloca o seu foco, aumenta, né? Aí eu virei para ela e falei assim, bom, cheguei. Podemos curtir. Aí, cara, acabou. Essa foi a última vez que eu fiz uma roteirização de equilíbrio para poder me manter num lugar. É interessante isso, porque assim, eu me lembro quando eu estava lá no altar, e aí eu decidi não permitir, nunca mais eu senti. É como se nós tivéssemos desligado um programinha que estava lá me incomodando. Isso é maravilhoso. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Eu já entendi a tua história, já entendi o que você faz, já entendi qual é o teu game. Em que momento você decidiu transbordar isso? Ou seja, cara, eu já entendi, você já passou pelo processo, já ressignificou, já conseguiu assumir o controle, mas em algum momento você falou, eu preciso transbordar isso e ajudar pessoas que passam pela mesma situação. Quando veio esse insight? Tá. O ano passado, foi em maio do ano passado. Isso. Em maio do ano passado eu comprei
o treinador lá do Marcelo Lima. Por quê? Em 2018, eu posso pegar esse livro aqui? Claro. Em 2018, eu lancei esse livro aqui, Subconsciente, o preço da interpretação. Porque como eu faço muita estratégia emocional, então eu sei que cada interpretação que eu tenho, eu vou pagar um preço. Sim. Não importa se ele é bom ou ruim, o preço sempre vem. Sim, sim, sim. Né? E o subir é porque eu tinha uma conexão muito forte com Deus. Certo. Né? E o sub, porque como você estuda muito o inconsciente, a gente tem a parte do consciente e o subconsciente, o poder do subconsciente. Só que o sub ele tinha aquela conotação de inferioridade. Certo. Então naquele momento eu falei, não, eu quero fazer algo que realmente me mantenha sempre acima. Uhum. E aí foi quando eu criei essa palavra aí e lancei esse livro. Aqui eu compartilho uma parte dessa história. Certo. Até das conquistas, do meu maior desafio. Aqui no momento do livro, meu maior desafio foi pular desse negócio aqui, cara do céu. Esse é um escorregador que tem Posso lá no ver? Beach Park, pode. Ele tem 49 metros de altura, acho que é isso aí. Sim. Acho que é isso, né? Não me recordo a altura. E eu estava com meu filho. Então já foi um desafio subir no avião. E aí quando nós chegamos lá, aquele negócio alto e tal, e você vai subindo todo de escada, e é tudo de escada de madeira. Meu Deus do céu, cada andar que você vai chegando, você vai criando essa estrutura. E quando você senta lá, eu falei, não vou não. Aí meu filho virou, ele sempre brincava comigo e falava assim, você tá com medinho, Você tá com medinho? Aí eu falei, não, então vamos. Rapaz do céu, quando eu pulei nesse trem aí, foi assim... Libertador? Libertador, né? É. É porque eu já tinha saltado de bungee jump já. Antes de ter enfrentar o medo, crises, né? A habilidade de enfrentar o medo, ela é uma habilidade que quando você adquire, serve para todos os medos. Nesse período, eu me recordo que eu tenho um amigo meu que ele é doutorado também, muito letrado, e eu conversava com ele bastante sobre esse assunto. Será que o medo ele existe? Eu dizia para ele que o medo não existe. Que o perigo existe. O perigo é real, o medo não. Sim, sim, Por que você, por exemplo, não pula num escorregador desse? Porque você sabe que tem um perigo, o risco de se machucar. Sim. Então, será que o medo é real? O medo não é real, o perigo é real. Entendeu? Então, isso também foi um bom tempo da Depende minha muito vida. também do que é real, né? Porque o que está na sua cabeça não é o perigo, é o medo, né? Então, não, ou não. Às vezes a maioria, eu acredito que a maioria das vezes é o perigo que você tem a consciência daquele perigo, do risco. É complexo também. Aí a gente conversou Aí bastante. começou, né? Aí começam os jogos. Aí eu falei, não vou entrar mais nessa seara não, porque isso é só percepção de cada um. Esse momento também foi libertador, foi quando a gente foi lá para Las Vegas, e eu tinha um sonho enorme de voar de helicóptero, e ainda tinha esse receio, e aí a gente acabou sobrevoando lá a strip de helicóptero, Eu tinha medo de avião. Aí um dia eu estava indo voar com um amigo meu, aí ele sabia que eu tinha medo de avião. Mas você tinha medo ou você tinha perigo do avião cair? Não, eu tinha medo do avião. Aí eu fui com ele, ele parou na frente assim, bem na escada assim, olhando o avião, ele falou assim, olha esse avião. Aí eu olhei, ele falou, olha bem. Ele falou assim, ele é lindo, não é? Aí eu falei, mas eu tava morrendo de medo. Aí ele falou assim, sabe quanto custa um avião desse? Aí eu falei, não faço nenhuma ideia. Aí ele falou, se cair, não é nosso mesmo. Tá certo. E aí eu dei risada e toda vez que eu subo no avião eu fico lembrando assim, cara, tem tanta... se cair não é meu. Ai, meu Deus. É assim que a cabeça funciona, né? É assim mesmo. Então, aí com esse livro, eu sei que eu ajudei algumas pessoas, porque na época era o Facebook que estava começando a ter mais conexão, né? Tinha saído do Orkut pro Facebook. Eu sei que o Facebook tinha uma visibilidade boa. Sim. E várias pessoas que adquiriram o livro entraram em contato, né? Dizendo que ajudou. Então isso aí foi um momento que eu achei que eu poderia estar compartilhando o que eu aprendi para poder ajudar alguém. Muito bom. E se alguém estiver assistindo a gente e quiser esse livro, como é que faz?
Ué, a pessoa pode, no nosso site, tem o link do Amazon, que a gente vende pelo Amazon, Ok. o e-book. E se a pessoa quiser também, ela pode mandar um direct pra gente. Ok. E a gente encaminha o livro físico também pelo correio. Tá, CDs. então me passa pro pessoal esses 2 endereços, Tá. por favor. O nosso Instagram é @Doutor Halt Persona, tá? Doutor, você escreve lá, doutor. E o nosso website é drhaltpersona.com.br. Nós vamos colocar também esse link no, no vídeo, Legal. lá embaixo na descrição, para poder ficar fácil para o pessoal. E aí, com esse livro, eu achei que eu tinha encerrado, né, minha contribuição. E aí, o ano passado, fica, sabe, parece que fica uma coisa na cabeça da gente, né, um chamado, né? Fica ali um palco interno sussurrando uns atores ali que você precisa fazer algo. E o ano passado eu comprei lá o treinador do Marcelo, a gente começou a fazer as formações. Sim. E aí parece que aquilo vai crescendo Vai dentro da puxando. gente, né? Vai crescendo, vai crescendo. E a Débora também, ela é muito envolvida com isso. A gente fazia já o atendimento psicanalítico. Toda quarta-feira a gente fazia um atendimento voluntário também numa Ok. instituição. Hoje a gente parou porque a agenda ficou. Então a Débora ainda controla alguns atendimentos pela internet. Mas esse voluntário a gente deu uma parada agora justamente porque a gente acredita que através desse trabalho a gente está ajudando muito mais pessoas, né? Porque o espaço físico você fica meio limitado. Sim. Então nós estamos desenvolvendo técnicas e programas para poder estar estabilizando e levando para atender mais pessoas de uma forma digital esse conteúdo, apesar dele ser bem desafiador, né? Porque você lidar com cada caso é uma situação detalhada. E aí com essa formação a gente começou a conhecer pessoas e uma coisa vai puxando o outro. E eu conheci uma pessoa interessante, chama-se Alaide Utiama. Ah, lá. Ela assistiu uma palestra nossa. Com essa formação eu fiz a primeira palestra, ela gostou da palestra, me convidou para fazer uma palestra num evento dela. Certo. Criei uma conexão enorme para lá, é uma coisa assim... Quem não, né? É uma coisa muito forte, ainda eu brinco, todo mundo sabe que eu chamo ela de mãe, ela me chama de filho. E é um carinho enorme, uma pessoa maravilhosa na minha vida. E através da Lala, eu conheci um professor Xavier, cara, um cara fantástico, que é você, meu parceiraço. Cara, É isso aí. você me ajudou, eu brinco contigo, falo ainda em todos os lugares que eu tenho oportunidade, que o trabalho que você faz, né, a facilidade que você tem de poder pegar um quebra-cabeça de 10 mil peças sem imagem e você consegue montar ali para as pessoas aquela imagem que supostamente está naquele quebra-cabeça. Então esse trabalho é fantástico. Isso aí me fez descortinar assim, um mundo novo, porque você ter o chamado, mas sem saber como fazer, né, da sua essência de colocar na prática isso. Então isso foi assim, descortinador. E não posso também deixar de falar o Marcelo Lilma, né, que a gente faz a mentoria com ele, nós somos mentorado dele também. É um cara que dá toda a estrutura para você poder preparar. A gente está desenvolvendo o nosso evento aí, ele tem dado esse suporte para a gente também estruturar essa parte. É aquele negócio, o que eu não encontrei, né, o profissional que realmente fechasse ali para me tirar do emocional que eu vivenciei, não faltou recurso nessa área do desenvolvimento emocional. Então hoje eu sei que existem muitos profissionais que têm habilidade que não tinha talvez nos anos lá atrás. Sim. E hoje a gente tem uma demanda muito maior. Então a conexão com as pessoas, porque o mundo é feito de pessoas, né? Eu fiquei muito tempo afastado das pessoas por uma crença, por uma proteção, por uma persona que todas essas máscaras, todas essas personas, todas elas para mim, elas têm uma representação muito forte. Porque todas elas me serviram para eu sobreviver. Sim. Então eu não tenho vergonha de nada disso, pelo contrário. Eu sou a pessoa que eu sou hoje, eu posso falar o que eu falo hoje, porque eu me sinto totalmente livre.
Eu Sim. conquistei essa liberdade. E esse é o maior ponto. A gente tem uma sociedade, um modelo de mundo que muitas vezes vai privando a nossa liberdade emocional. Sim. E ela vai consumindo a gente com uma série de fatores. Então, tudo isso que a gente aprendeu, que você mencionou, que te construiu, existe também um processo que também nos Opa. aprisiona. Então, você ter essa percepção, isso é fantástico. Você está extremamente bem orquestrado com Marcelo Lima, meu irmãozaço. Ele é top demais, né? A Lala, né? A Laíde te ama também, uma pessoa que a vida trouxe para mim e que a gente vai até o fim, ou até depois do fim, né? Não vai para estar nunca, junto né? o tempo todo. Então eu tenho certeza que você está num ecossistema que é incrível, sem volta, não tem como. Não dá para voltar, não né? tem como, já é. A única coisa que eu voltei foi de Orlando agora, que a gente esteve lá É isso aí. com o Marcelo. Ele preparou um evento lá para empresários brasileiros, né? Sim, E a gente palestrou lá, cara, fantástico, a receptividade, o lugar é lindo. Ele é uma pessoa fantástica, né? Um profissional, tanto que é o treinador dos treinadores. Né? sim, 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 Então a gente aprende bastante com ele, é um cara que não para nunca, tá sempre cobrando. sim. Se você bobear, ele tá lá te empurrando. É isso aí. É legal demais. E esse universo e essa parte digital que você também tem direcionado bastante a gente para isso. É um mundo totalmente novo, que é o que eu falo pessoal. Eu tô com 52 anos. Eu tô reescrevendo a nossa história. Eu e a Débora, nós estamos reescrevendo a nossa história. Sim, Cara, a gente podia estar, como ela brincava, vamos comprar uma quitanda ali no interior. E não, nós resolvemos se colocar no palco para poder criar toda uma estrutura. Então são desafios em cima de desafios, reescrever roteiro em cima de roteiro, porque é um mundo totalmente novo. sim. Eu acredito que no futuro nós teremos dois tipos de negócio: os que fecharam e os digitais. É verdade, Então não dá muito para correr. não dá. Negócios físicos precisarão do digital. Se você estiver fora do digital, você tende a não existir. Em 3, 2, 1. Eu lembro de uma palestra que você comentou lá, grava bem esse nome, plataforma. É isso aí. Essa palestra ela me deu Sim. um insight que eu falei, opa, vamos olhar para isso. Sim. Você comentou, acho que pode falar aqui? Claro. Foi de um clube de futebol, né? Você fez um comentário a respeito de um clube de futebol. Sim, sim, Então, sim, aí sim, esse sim. foi exatamente o que me despertou. Eu falei, pô, faz todo sentido. A plataforma É, o clube de é o futebol movimento. É uma E plataforma. aquilo ficou na cabeça. Apesar de eu não conhecer esse mundo, porque eu não era do digital, Sim. ter feito o livro ali no Facebook não quer dizer que você seja da era digital, né? Mas você usou a digital para usei, poder. usei. Então hoje não, hoje a gente está estruturando tudo para realmente viver no digital. Sim, sim. Doutor, eu quero agora que você jogue o seu recado. Fale o que você quer botar para fora, no sentido, nós já estamos estourando nosso tempo do episódio. Então, qual o recado você gostaria de deixar aqui, de repente, para os seus mentorados, para as pessoas que você ajuda? O que você poderia sintetizar um fechamento aí? Diga para mim. Eu vou aqui me arriscar a tentar ser o mais intimista possível. Então vou tentar traduzir em palavras aquilo realmente que está mais profundo dentro de mim. A vida, ela é um mistério. A clareza e respostas, a gente nunca vai saber exata qual é. Você tem um guia dentro de você, que é o que eu acredito que é uma sementinha que Deus pôs dentro do nosso coração, quando a gente veio para esse plano aqui. E quando você vê que está tudo perdido, que não tem mais saída, cara, se conecta com essa semente. Permita, nem que for uma lágrima, possa fazer com que essa semente floresça.
Porque às vezes uma gotinha, né? Como Sim. a lá fala, né? Uma gota no oceano faz uma Sim. diferença. Nem que for dessa lágrima, de tristeza ou de alegria. Porque em alguns momentos, mesmo a gente estando em depressão, em pânico, em desespero total, há alguns relapsos de alegria. Então se permita. E saiba que você é o ator mais importante no palco da vida. Porque todos nós somos a essência viva do Criador. Nunca desista dos seus sonhos, nunca desista da sua vida, nunca desista de acreditar que sempre vai ter um dia melhor. E existem inúmeros profissionais que podem nos auxiliar. Se você não encontrou, não desista. Existem inúmeros profissionais. Inclusive eu sou o Dr. Haut, É isso aí. que tenho a teoria do código Haut, Sim. que é para fechar, que ele é muito simples, ele é pautado no amor, né, Sim. que veio da origem do flow do amor, que foi esse pontinho que eu tive a atitude de me motivar, de me ouvir e de me respeitar. É isso aí. Então, esse é o passo mais simples que você pode fazer na vida. É ter a atitude de se motivar, de se ouvir e de se respeitar. Aí Muito você bom. passa a ser um humano consciente, você passa a alinhar as suas emoções com as suas razões e o seu propósito, você passa a libertar-se das crenças que fazem com que a gente sofra. E aí, amigo, é só triunfar. Aí é só pra cima. Só triunfar. É isso aí. Dr. Haut, Dr. Evandro, muito obrigado Eu que pela agradeço. pelo seu tempo, pela sua informação, pelo seu... Agora a gente vai bater papo aqui até altas horas, né? Top. Mas a gente encerra o episódio. Eu agradeço demais, demais a sua participação. Vai ficar para a história do nosso Papo de Ponta. Posso só dar um presente rapidinho? Claro. A pessoa que entrar no meu site e dizer... Não, no site tem o linkzinho da roda da emocional, o DNA. Ah, ok. Eu vou dar de brinde para a pessoa um DNA emocional. Show de bola, um diagnóstico. pra Diagnóstico, isso. poder- Perfeito. Vamos colocar o link também na descrição para o Fechou? pessoal A baixar. pessoa entra lá. Bom, entrou pelo site, que tiver aqui, a gente faz a liberação no WhatsApp Show. ou no e-mail. Fechou? Show de bola. Vamos colocar o link também para ficar mais fácil isso aí. Maravilha. Muito obrigado, Evandro. Eu que agradeço. É isso aí. Até mais. Um grande abraço. Um grande abraço.